Saudações Cruz Maltina, salve rapaziada. Empatamos. E cara, assim, um empate assim dolorido para quem viu o jogo foi difícil. E não foi difícil porque eu pensava que a equipe do Lanús ia ser a mais difícil que a gente ia pegar no grupo, ia ser uma equipe enjoada porque é argentino, porque só tinha perdido para o River Plate aí nas últimas partidas dela. E cara, o Lanús não era esse bicho papão todo. O Vasco conseguiu dominar no primeiro tempo. Claro, tomou uma bola na trave, mas a maioria do primeiro tempo conseguiu dominar o jogo, conseguiu dominar as ações do jogo. E no segundo tempo, o Vasco cansado, caminhando em campo, ainda assim conseguiu criar chance. Então, pelo que eu vi no nosso grupo, o que deu trabalho bastante foi o Melgar lá fora, e talvez que dê trabalho lá fora vai ser o Lanús. Mas esses que vieram visitar São Januário, não foi bicho de sete cabeças. Era pra gente ter feito como o Puerto Cabelo, ter pelo menos feito 1-0 e saído com os 3 pontos. A questão do Puerto Cabelo foi parecida. Foi uma equipe que a gente criou muitas chances contra ele, mas quem salvou foi o Verratti. E ontem, mais uma vez, muito mais no primeiro tempo, que a gente criou chance, no segundo tempo nem tanto, mas no primeiro tempo criamos bastante chance, só que não conseguiram colocar nenhuma bola decente para o Verratti cabecear. O Verratti conseguiu cabecear uma, mas foi um tijolo que mandaram, e mesmo assim ele conseguiu ajeitar, e não conseguiram mandar uma bola decente no pé do Verratti. Conseguiram colocar uma bola no pé do Verratti, sabe quando? No finalzinho do segundo tempo, já nos últimos minutos de acréscimo. Aí não entendo como é que um centroavante, cara, ele fica 90 minutos lá rodando, tentando, fazendo marcação alta, se doando, e a única bola boa que chega no pé do cara já é nos 90 minutos. Aí não tem, cara, como cobrar do cara, porque tudo que ele podia fazer ele fez, só que, entendeu? É difícil para ele também. Vou falar aqui um pouco sobre cada jogador. Antes de falar, muita gente vai discordar de mim, mas é assim mesmo. Discordar é normal. Para mim, o Carille não tem culpa. Tem gente fora Carille tem que sair. O Carille é o menos culpado. No jogo contra o Flamengo, a gente teve chance. Só que é o seguinte, cara, quem tá dentro de campo é que tem que marcar o gol. E ontem, mais uma vez, o Nuno perdeu o gol, o Coutinho chutou para fora, entendeu? Todo mundo que estava tentando, nenhum conseguiu. E ele nem conseguia e nem mandava a bola pro Verratti. O Paulo Henrique também tentou, também não conseguiu. Então, quem tá ali dentro de campo, que chega, que pisa dentro da área, ou que tenta chutar de fora da área, é quem tem que fazer o gol. Ah, mas o técnico... Não, cara, o técnico ele faz o que ele pode. A equipe teve 4, teve 5 chances. Quem tá dentro de campo é que tem que marcar e fazer o gol. O Carille ele tem seus erros com substituição, tem erro com questão tática, tem seus erros com a equipe, tem. Mas essa questão aí, eu vejo muito vascaíno reclamando, mas quem era para marcar o gol é quem está dentro de campo. Não é que o Vasco não tenha criado chance, o Vasco criou chance, mas quem estava dentro de campo simplesmente não fez os seus gols. E não passou para quem faz. Por exemplo, o Paulo Henrique está ali na lateral. Ele está vendo que o Verratti está dentro da área. Eu não vou chutar, eu vou mandar no Verratti, porque quem faz o gol é o Verratti. Aí ele pega e vai e chuta, e isola, chuta para fora, tirou uma oportunidade de gol do Vasco, entendeu? Então, é aquela coisa, sempre que puder, bola no Verratti, na cabeça, no pé. Nem se o cara não é um goleador, não é um cara que anda fazendo gol, não inventa muito de negócio de querer ficar chutando. Isso atrapalha o time demais. E é uma coisa que o cara ele deveria conversar com os outros jogadores. Olha, vocês têm uma oportunidade clara, vocês fazem. Mas se não tá clara, é bola no Verratti, entendeu? Porque ele é o goleador do time. O time tem que entender isso, tem que jogar para ele. Ah, jogar pro Coutinho. Beleza, tem que colaborar com o Coutinho, mas tem que jogar pro Verratti, porque é o Verratti que bota a bola para dentro do gol e que decide pontos para nós. Agora eu vou falar sobre a minha visão do jogo. Assim, para mim, o Léo Jardim, excelente. A nossa defesa foi ok, nota 7. Sabe por quê? Porque a gente quase não sofreu com o Lanús, fora aquela bola na trave, e os escanteios do segundo tempo. A gente quase não sofreu com o Lanús, só sofremos com essa bola na trave e esses escanteios. E a defesa ficou nota 7 porque eu até nota 6, porque eles demoravam muito em fazer a saída de bola. Olha, era obrigado o Hugo Moura, que faz ali a volância, vir da volância, tomar a bola no pé do zagueiro para poder fazer uma saída de bola mais rápido. Porque o João Vitor saía caminhando para fazer a transição da defesa para o meio de campo.
E o Lucas Freitas também saia caminhando. Não é porque ele tirou uma ou duas bolas lá que eu vou passar pano, não. Meu amigo, se você não está tendo trabalho na defesa, faça pelo menos o favor de fazer a transição rápida da defesa para o meio de campo. Porque o Coutinho tinha que ficar vindo buscar a bola atrás. O Hugo Moura também. O Nuno também sofreu com isso, porque o Nuno ele já vem com desgaste, ele já vem jogando na temporada passada, ele não teve questão de férias no fim do ano, porque a temporada de lá é diferente da daqui. Então, o Nuno, eu vi o Nuno vindo aqui na lateral, onde o Piton tá, buscar a bola com o Piton para poder subir. E cadê o Piton? É ele que tinha que fazer essa função. Os laterais têm que fazer essa função. Ou os laterais ou os zagueiros, de pegar essa bola ou passar para o companheiro, ou então levar até o meio de campo. Não fazer com que o Hugo Moura, Coutinho, tenha que ficar vindo buscar essa bola. Aí, beleza, os laterais também não estavam fazendo esse papel. E o Paulo Henrique estava subindo demais, subindo tão confortável que esquecia que tinha que fazer isso. E o Hugo Moura estava fazendo esse papel. O Coutinho também. O Jair, cara, o Jair não era nem para ele ter entrado. Me desculpe, eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas como jogador, o Jair caminha em campo. No dia que ele quer jogar, ele joga. Ele é bom tecnicamente? É bom. Mas no dia que ele não quer, meu amigo, no primeiro tempo ele já estava caminhando. E errando passe bobo, passe do lado dele. Muitas vezes o Coutinho, ele é um cara que ele joga por dentro. Eu vi uma publicação do cara falando que o cara ele tem uma Ferrari, mas fica usando ele em terceira marcha. Porque o Coutinho está sendo muito utilizado nas pontas. O Coutinho ele não é mais tão jovem para ir para a ponta, para poder puxar e bater para o gol. O Coutinho ele vai jogar por dentro, é o que é por dentro e mais próximo do gol possível. Então, ele muitas vezes fazia essa tabelinha e quem estava jogando com ele, em vez de devolver a bola para ele, fazia era tocar para o outro lado, ou virar o jogo, ou tentar chutar gol. Entendeu? Teve um momento que ele fez 1-2 com o Jair, que era só para o Jair devolver a bola para ele. Se eu não me engano, era o Jair. Era só para devolver a bola para ele, que ele ia sair de cara pro gol. Era uma bola rasteira, normal. E o cara foi virar o jogo pro outro lado, em vez de passar pro Coutinho, e o Coutinho ficou pé da vida. E eu entendo, porque com o Nuno cansado e o Tietê fora, tecnicamente não tem cara que entenda um passe e fazer 1-2 com o Coutinho. Cai muito isso aí. E eu não coloco o Hugo Moura nessa daí, porque o Hugo Moura ele faz a defesa do meio de campo. O Hugo Moura trabalha por 2, por 3, porque o Jair não defende. O Jair, quando volta para marcar, é tomando amarelo, porque tá morto, caminhando em campo. Então, cara, o Matheus Carvalho, o pessoal reclama que é abaixo tecnicamente, mas eu prefiro o Matheus Carvalho correndo, marcando, do que deixar o Hugo Moura fazer esse papel sozinho. E ali no ataque, cara, o Ryan fez o que podia, o Verratti também, porque a bola que botava pra ele era quadrada. Quando o Ryan veio para a ponta esquerda fazer 1-2 com o Piton só botava a bola quadrada pro menino, entendeu? E aí não tinha como. E o Nuno é a questão do cansaço. Eu espero que ele seja poupado pelo menos um jogo, porque ele é um cara que, assim como o Léo Jardim, como o Verratti e o Coutinho e o Hugo Moura, ele vem se tornando uma peça fundamental no time. E a gente precisa contar com eles para outros jogos e que ele não tenha nenhum tipo de lesão. Mas ele precisa de pelo menos um jogo aí de descanso, eu acredito. E, cara, no mais é isso. Tem muita coisa aí para consertar nesse time, mas não é um time ruim. Mas só que a gente não pode pecar nem no brasileiro e nem no sul-americano nessa questão de finalização. A gente pecou demais. Tivemos muitas chances no primeiro, algumas no segundo e não conseguimos matar. E isso não pode passar. Isso é culpa tanto do técnico quanto do jogador, mas tem que ser cobrado dos dois, porque aí eu acredito que não foi só o técnico. Tem muito dos jogadores também que não souberam matar a partida e fazer a parte deles. Cara, mas é isso. O próximo jogo vai ser domingo contra o Cruzeiro. E quando tiver escalação, eu vou trazer para nós. Desculpa aí o vídeo longo. E muito obrigado quem tirou aí seus 9, quase 10 minutos para poder escutar. E quem concorda, eu entendo. Quem discorda também, porque é normal. Mas é isso. Vamos buscar melhora para o nosso time. E nós temos sim uma boa equipe para chegar em final do Sul-Americana e para ficar bem colocado no Brasileiro. Até sábado aí, quando sair a escalação. Mas é isso, boa semana para nós, respirar e ter calma, mas é assim mesmo, aqui é Vasco.